O último estudo que eu dei aqui, eu falei sobre a Trindade, é um estudo bem apologético, né? E hoje eu queria falar sobre a pessoa de Cristo. Esse é o assunto do nosso estudo hoje. Antes nós vamos fazer uma oração rapidamente, pedindo que Deus nos abençoe. Senhor Deus, nós te agradecemos por podermos estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender tudo o que será ensinado e que esse estudo aumente ainda mais o nosso amor por Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Esteja conosco, nos abençoe, abra o nosso coração e faça-o transbordar em louvores a Ti. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu vou compartilhar aqui minha tela. Então nós vamos falar sobre a pessoa de Cristo. E a primeira pergunta que a gente faz é: quem é Jesus? Quem é esse Jesus que a Bíblia nos apresenta? E a própria Bíblia nos dá uma resposta. Na verdade, o Senhor Jesus faz essa pergunta aos discípulos lá em Mateus capítulo 16. Quem dizem as multidões que eu sou? E depois ele pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro toma a iniciativa e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a Bíblia já apresenta quem é Jesus, né? Ela é muito clara sobre isso. Inclusive o pastor Tiago falou no domingo passado, né, sobre o Evangelho de Marcos, e que na primeira parte do Evangelho de Marcos há várias perguntas, né? Quem é este, né? As pessoas vão perguntando sempre: quem é este que perdoa pecados? Quem é este, né, que acalma a tempestade? E aí Pedro dá essa resposta também em Marcos capítulo 8, essa mesma resposta aqui. Então esse é Jesus. Agora, irmãos, apesar de a Bíblia nos mostrar quem é Jesus, e isso de uma forma bastante clara, várias heresias surgiram na história da igreja, negando, né, distorcendo aí o ensino bíblico sobre a pessoa de Cristo. E a igreja então teve que dar respostas bíblicas a essas heresias, o que normalmente aconteceu nos chamados concílios ecumênicos. Um concílio ecumênico, para os irmãos entenderem, infelizmente nós não temos mais isso hoje, né? Não é tão fácil fazer isso hoje, mas no início da igreja havia só uma igreja, e então num concílio ecumênico, bispos, né, pastores de todos os lugares do mundo se reuniam em um concílio. Pense aí, por exemplo, no Supremo Concílio da IPB, né? Algo parecido, só que envolvendo aí pessoas de todos os lugares do mundo, né? Pastores de todos os lugares do mundo. E então eles se reuniam aí para definir a verdade da palavra de Deus, né? A Bíblia já diz qual é a verdade, mas havia heresias, eles tinham que falar então o que é que a Bíblia ensina. E nesses concílios foram sendo elaborados documentos, e particularmente sobre a pessoa de Cristo, esses concílios são muito importantes. Eles nos falam coisas muito importantes e interessantes sobre a pessoa de Cristo. Então, nesse estudo, irmãos, eu quero apresentar um ensino bíblico sobre a pessoa de Cristo, mas eu vou fazer isso através desses concílios ecumênicos. Então, eu vou apresentar as doutrinas bíblicas em contraste com heresias que negavam o ensino bíblico, né? Então, em contraste com essas heresias, eu vou apresentar a doutrina bíblica e ela como elaborada pelos concílios ecumênicos. E também vou usar para a primeira heresia aí, eu vou contrapor o credo apostólico, tá? Então eu vou seguir os 4 primeiros concílios ecumênicos nesse estudo e ver o que eles nos ensinam sobre a pessoa de Cristo. E o objetivo é que nós possamos amar ainda mais esse Jesus maravilhoso, né? E possamos dizer, como a esposa diz lá no livro dos Cânticos: o meu amado é meu e eu sou dele, né? Que conhecer mais a pessoa de Cristo possa nos aproximar ainda mais dele e fazer-nos amá-lo ainda mais. Então vamos começar, irmãos. Então nós vamos olhar essa tabelinha, ela vai crescendo aqui à medida que a gente for prosseguindo no estudo, e eu vou apresentar sempre a heresia e o ensino bíblico contrário. Então, a primeira heresia que apareceu na história da igreja a respeito da pessoa de Cristo era o chamado gnosticismo, que vem da palavra grega gnosis, ou gnosis, né, que é conhecimento. Os gnósticos, eles enfatizavam a salvação por meio do conhecimento, e um conhecimento esotérico, né, um conhecimento de mistérios, não era um conhecimento racional.
E dentro do gnosticismo você tem também uma heresia que é chamada de docetismo, que vem de uma palavra grega, um verbo dokel, né, parece, porque o docetismo dizia o seguinte, que Jesus ele não tem um corpo físico. Na verdade, parece que Jesus tem um corpo físico, mas ele não tem. Parece, apenas parece. Então apenas uma aparência, mas não é uma realidade. Por isso que vem o nome docetismo, né? Da ideia de aparência do grego eidokel. E assim, irmãos, essa doutrina, né, apesar de ela aparecer de uma forma mais desenvolvida no século II da era cristã, ela já tem os seus, vamos dizer assim, o seu início lá no primeiro século, na era apostólica. Tanto é verdade que a gente vai ver aqui textos bíblicos que parece que o autor bíblico claramente está contradizendo um início aí de docetismo, de gnosticismo, que negava que Jesus tinha um corpo físico. Então, assim, qual é o ensino bíblico, irmãos? O docetismo ensina que Jesus não tem um corpo físico. O que a Bíblia ensina? Que Jesus tem um corpo físico. Isso é muito claro na Bíblia. E o credo apostólico, que começa a ser desenvolvido aí a partir do século II, né? Ele é o antigo credo romano, é o credo da Igreja de Roma, e que foi sendo cada vez mais desenvolvido, mas ele já existe a partir do século II. E ele vai contradizer, né, essa doutrina aí, gnóstica. Vamos ver aqui então, irmãos, vamos entrar aqui nesse ensino bíblico. Vamos ver com mais detalhes então. Jesus tem um corpo físico, esse é um ensino bíblico. Veja só esses textos que eu coloquei aqui, ó. 1 João capítulo 1, verso 1 e verso 3. João diz assim, ó, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então veja que João fala aqui de algo que ele ouviu, que ele viu com os próprios olhos, que ele contemplou, e ele fala até que as mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E aí você vai ver no capítulo 4, por que João já começa assim? Porque ele está condenando aqui um princípio aí de gnosticismo, né? De negação da fisicalidade de Jesus. Porque os gnósticos achavam que a matéria é má. Então Jesus não pode ter um corpo físico, porque se ele é divino, como é que ele vai estar em contato com a matéria que é má? Então, para o gnóstico isso é impossível, mas João mostra, não, mas é exatamente isso que aconteceu, né? Nós inclusive apalpamos, João diz. E é isso que nós anunciamos para vocês, o que nós vivenciamos com esse verbo que se fez carne. Veja só o que ele diz no capítulo 4, 1 João 4, 2 e 3. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então João diz que Jesus veio em carne, né? E o espírito que vem de Deus, ele vai declarar essa verdade. Se há algum espírito que nega essa verdade, João diz, não é de Deus, e pelo contrário é o espírito do anticristo que já está no mundo. Então veja, irmãos, a importância de se afirmar que Jesus ele tem um corpo físico, ele veio em carne. E aí você tem o Evangelho de Lucas também, no capítulo 24, verso 39, depois da ressurreição de Jesus, os discípulos veem, né, ele ressurreto e ficam assustados, pensam que é um espírito. E aí Jesus diz o seguinte, ó, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então veja que Jesus diz claramente aqui que ele tem carne e ele tem ossos. Ou seja, ele é um ser humano com um corpo físico. Então ele tem um corpo físico. A Bíblia é muito clara sobre isso. E o credo apostólico, irmãos, que eu coloquei aqui, ó, ele faz várias afirmações que mostram essa fisicalidade de Jesus. Veja só o credo apostólico. A segunda parte dele. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho de Deus, né? Nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, olha só. Então ele é um ser humano, ele nasceu, né? Nasceu da Virgem, ele, obviamente, nasceu, ele tem um corpo, padeceu sob Pôncio Pilatos, olha só, ele sofreu, né? Precisa de um corpo, ó, foi crucificado, morto e sepultado. Como é que ele seria crucificado, morto e sepultado sem um corpo físico? Desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia. Veja só, a ideia de ressurreição também, que era negada pelos gnósticos, né? Porque para eles a matéria é má, então ressurreição não faz sentido. O que vale é a reencarnação. Mas o credo diz não, ele ressuscitou. E tudo isso, irmão, são afirmações bíblicas, né? Que o credo só reuniu aqui. Ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Mesmo Jesus que nasceu com um corpo físico, morreu com um corpo físico, ressuscitou com um corpo físico, subiu ao céu com um corpo físico, voltará com esse mesmo corpo físico. Ele tem um corpo físico. E por que isso é importante, irmãos? E eu quero fazer aqui uma primeira aplicação. Jesus precisava de um corpo físico para sofrer e morrer em nosso lugar. Se Jesus não tivesse um corpo físico, irmãos, nós não poderíamos ser salvos. Era necessário que ele morresse em nosso lugar. Veja o que Hebreus 2 diz aqui, verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também, ou seja, da carne e sangue, Jesus também, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então Jesus precisava participar da carne e sangue, ele precisava ter um corpo, para que ele, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte. Agora, se ele não tivesse corpo, ele não ia morrer, e consequentemente ele não ia vencer a morte. Tem até um livro do John Owen, um puritano do século XVII, que chama A Morte da Morte na Morte de Cristo. É meio difícil esse título, né? A Morte da Morte na Morte de Cristo. Ou seja, a morte morreu quando Jesus morreu, né? Na morte de Cristo, a morte morreu. Ele destruiu a morte. Agora, isso não seria possível, irmão, se ele não tivesse um corpo físico. Então, essa é a primeira doutrina importante, né, que a igreja afirmou em contraposição à heresia do gnosticismo. Então, Jesus tem um corpo físico. E isso é importantíssimo, porque sem isso nós não seríamos salvos. Jesus não poderia ter morrido em nosso lugar. Uma segunda coisa aqui, irmãos, uma segunda heresia é o chamado arianismo, que tem esse nome por causa de Ário. Foi um presbítero da igreja de Alexandria no final do século III, né, início do IV. E ele dizia o seguinte, Ário, que Jesus é uma criatura. Jesus não é Deus, ele dizia. Houve um tempo em que ele não existia, Ário dizia isso. E aí ele foi então criado por Deus Pai. Mas ele não é Deus. No máximo a gente pode dizer ele é um Deus, mas não é o Deus. Ele não é o Deus verdadeiro. Isso é o que o Ário dizia. Houve uma briga aí, né, entre ele e o bispo de Alexandria, Alexandre, que defendia que Jesus é Deus. E também havia um diácono aí também da igreja de Alexandria, chamado Atanásio, que depois vai se tornar bispo da igreja de Alexandria, e que também vai, né, contradizer o ensino de Ário. E isso vai acabar chegando a um concílio ecumênico, que é o primeiro concílio ecumênico, o concílio de Nicéia, que aconteceu no ano 325. Então, foram convocados aí bispos de todos os lugares do mundo para se reunirem na cidade de Nicéia e discutirem essa questão. Jesus é uma criatura, como Ário diz, ou ele é plenamente Deus, como Alexandre diz. E o concílio, obviamente, vai adotar a doutrina bíblica de que Jesus é plenamente Deus. Ele é plenamente Deus. Veja só o que a Bíblia diz sobre isso, né? Vamos olhar aqui mais detalhadamente essa doutrina. Então, Jesus é plenamente Deus. Eu coloquei aqui apenas um versículo, eu poderia colocar vários outros, que é João 1, verso 1. No princípio era o Verbo,
e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha só. Esse verbo é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ou seja, Jesus. E ele já existia no princípio, ele já estava no princípio com Deus, e ele mesmo era Deus. João aqui está usando a linguagem de Gênesis 1, né? Quando diz lá que no princípio criou Deus os céus e a terra. E Gênesis 1 mostra que Deus fez isso usando a sua palavra, o seu verbo. Ele dizia e as coisas aconteciam. Então o que João está dizendo é que essa palavra que estava com Deus lá no princípio, ela não só estava com Deus, mas ela própria era Deus. E foi por meio dela que todas as coisas foram feitas. Inclusive, isso é dito no verso 3 aqui do capítulo 1 de João. Então, não houve um tempo em que o Filho não existia. Não, ele sempre existiu, desde o princípio. Ele é o próprio Deus. Há muitos outros textos que eu poderia mencionar aqui, né, irmãos? Eu, inclusive, no estudo de Trindade, eu falei sobre vários textos. Falei também sobre Romanos 10, quando Paulo vai usar Joel 2,32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, de Jeová, de Javé, será salvo. Paulo pega esse texto de Joel e usa em Romanos 10 para dizer que nós devemos invocar o nome de Jesus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele está dizendo que Jesus é o Senhor, ele é Jeová, ele é Javé. Ele é o Deus verdadeiro. E há vários outros textos, irmãos, que falam que Jesus é plenamente Deus. Eu não vou falar muito sobre isso aqui para não repetir o que eu já falei no estudo de Trindade, que inclusive está aí no canal da igreja, né? Quem não viu pode assistir depois. E o que o Concílio de Nicéia disse então sobre essa questão? Como é que ele se pronunciou? Ele vai seguir o ensino bíblico e vai elaborar um credo chamado Credo de Nicéia, que não é a mesma coisa que o Credo Niceno. Eu já vou mostrar o Credo Niceno daqui a pouco. Ele é do Concílio de Constantinopla, um outro concílio. O Credo de Nicéia foi o primeiro credo aí, né, conciliar. Então ele vai dizer assim: cremos em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado de seu Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, por quem todas as coisas vieram a existir, tanto no céu como na terra, que por nós homens e pela nossa salvação desceu e encarnou, tornou-se humano, padeceu e ao terceiro dia ressuscitou e subiu ao céu e virá para julgar os vivos e os mortos. E aí tem um anátema aqui, né, uma maldição contra aqueles que negam isso. Mas quanto aos que dizem, houve um tempo em que ele não existia, é o que o Ário dizia, né? Que antes de nascer não existia, que veio a existir a partir do nada, ou que asseveram que o Filho de Deus é de hipóstase ou substância diferente. Eles estão usando esses termos aqui para indicar a essência de Deus, né? Então aqueles que dizem que o Filho é de uma substância diferente do Pai, né, de Deus, ou que é criado, então, ou que é sujeito a alteração ou mudança, esses a Igreja Católica anatematiza. Lembrando que a Igreja primitiva é chamada de católica, né? É o nome dela porque é uma igreja universal. Então, irmãos, veja só a doutrina bíblica aqui sendo afirmada. Então, Jesus, ele é plenamente Deus. Ele é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Não há diferença essencial entre ele e o Pai. São duas pessoas distintas, mas são o mesmo Deus. Por que isso é importante, irmãos? Uma aplicação aqui. Jesus precisava ser plenamente Deus para nos salvar, pois a salvação pertence ao Senhor, como está lá em Jonas 2,9. É Deus quem salva. E apenas alguém que fosse plenamente Deus poderia nos fazer participantes da natureza divina, como Pedro diz lá em 2 Pedro 1,4. Nós fomos feitos participantes da natureza divina. A salvação, irmãos, ela não é simplesmente eu ser perdoado dos meus pecados. A salvação ela é muito mais profunda que isso. É eu ser participante da natureza de Deus. Não no sentido de que eu vou me tornar Deus, ou de que eu vou ter os atributos de Deus. Lembre aí que Deus ele tem dois tipos de atributos. Ele tem os atributos incomunicáveis, que só Deus tem,
é um espírito infinito, eterno e imutável. Só Deus é assim. Mas Deus também tem atributos comunicáveis. Ele tem sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Então, isso também faz parte da natureza divina. E a salvação envolve nós participarmos dessa natureza divina, daquilo que Deus comunica a nós da sua natureza, seus atributos comunicáveis, que é, na verdade, uma restauração da imagem de Deus também em nós. Agora, isso só seria possível, irmãos, por meio de uma pessoa que fosse Deus. Só Deus pode nos fazer participantes do próprio Deus. E Jesus precisava, portanto, ser Deus para nos salvar. Isso foi expresso por Atanásio numa frase que a gente tem que tomar cuidado para não entender errado, né? Mas o que ele quis dizer é o que eu acabei de falar. Ele diz assim, que Deus se fez homem para que os homens se tornassem deuses. No sentido de que os homens se tornassem participantes da natureza divina, dos atributos comunicáveis de Deus, né? Então, era necessário que o próprio Deus se fizesse homem. Jesus é plenamente Deus e isso era necessário para a nossa salvação. Vamos ver uma outra heresia e o ensino bíblico contrário. Depois, irmãos, surgiu uma outra heresia chamada apolinarismo. Olha quanta heresia, né? Quanto nome feio. Toda heresia tem um nome feio, né? É para você não gostar dela. Então, apolinarismo é por causa de Apolinário. Né? Então, esse homem dizia o seguinte, o Apolinário: Jesus não é plenamente homem, pois o lugar do espírito humano foi ocupado pela natureza divina. Apolinário, ele tinha uma visão sobre a natureza humana que é chamada de tricotomia. Ele acreditava que o homem tem corpo, alma e espírito. O ser humano tem essas três partes. Só que Jesus, ele só assumiu um corpo e uma alma humana. O espírito, o lugar do espírito humano foi substituído aí pela natureza divina. Ou seja, Jesus não é plenamente homem, ele só tem um corpo e uma alma humana, mas ele não tem um espírito humano, porque o lugar do espírito ficou aí a natureza divina. Isso é um grande problema, né, irmãos? Porque se Jesus não foi plenamente homem, há sérias consequências aí na nossa salvação também. Então, um concílio foi reunido, o Concílio de Constantinopla, que tratou de vários assuntos, né? Mas ele também tratou sobre o apolinarismo. E ele vai dizer o seguinte, que Jesus é plenamente homem, com corpo e alma, ou espírito. E a posição da igreja, irmãos, ela é uma posição que a gente chama de dicotomia. Então, o homem, né, o ser humano, na verdade não tem três partes, ele tem duas, né? É o corpo e a alma. E a alma é a mesma coisa que o espírito. Agora, Jesus, quando ele se encarnou, ele assumiu as duas coisas. A gente já viu que ele tem um corpo físico, nós já vimos isso na primeira verdade bíblica, não é? Mas ele também tem uma alma ou espírito humano. Então, o espírito humano não foi substituído pela natureza divina. Não. Ele era plenamente Deus, como nós já falamos, mas ele também era plenamente homem. Vamos ver isso daqui em mais detalhes. Então, Jesus é plenamente homem. Além de um corpo físico, ele tinha também uma alma ou espírito humano. Só um detalhe aqui, irmãos, eu não vou defender a dicotomia aqui, tá? Porque não dá tempo para fazer isso. O pastor Renato até já falou sobre isso em estudos recentes na escola dominical, em que ele até defendeu a unidade psicossomática, né, que é a minha posição também, que não é diferente da dicotomia, né? O homem tem corpo e alma, mas a gente não pode tratar essas coisas de uma forma totalmente separada, né? Há uma unidade aí que é difícil de quebrar, só a morte separa o corpo e a alma. Mas dá para você distinguir, tem essas duas partes. Eu não vou defender isso, tá? Não vou defender essa posição contra a tricotomia, não teria que ter um outro estudo sobre isso. Mas vamos pensar na posição de Apolinário. O que ele dizia? O lugar do espírito humano de Jesus foi substituído pela natureza divina. Então Jesus não tem espírito humano. Então eu vou pegar só um texto aqui que fala de espírito humano para Jesus. Tem textos que falam que Jesus tinha alma, né? A minha alma está profundamente triste até a morte, né? Jesus vai dizer isso lá no Getsemane. Então há textos que falam isso. Mas aí o Apolinário poderia dizer, não, mas eu também digo que Jesus tinha alma. O que eu estou dizendo é que ele não tem espírito.
Então vamos ver um texto que fala que Jesus tem espírito humano. Olha só, Lucas 23:46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Olha só, então Jesus entrega nas mãos do Pai o seu espírito. E para que alguém não pensasse que esse espírito aqui é o Espírito Santo que abandonou Jesus no momento da sua morte, se você comparar esse texto com Atos 7, verso 59, quando Estevão morre, acontece exatamente a mesma coisa, irmãos. Ele entrega o Espírito e ao entregar o Espírito, ele expirou. Então essa linguagem de entregar o Espírito é exatamente entregar o Espírito humano. É o Espírito do homem, como diz Eclesiastes, né? O corpo volta ao pó, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Então, essa ideia de entregar o Espírito é exatamente a morte. O Espírito humano agora indo se encontrar com Deus. Então veja que isso daqui mostra que Jesus tinha um Espírito humano. Ele era plenamente homem, com um corpo físico, como nós já vimos, mas também com uma alma humana. E tendo uma alma humana, Jesus tinha uma mente humana e uma vontade humana. É muito importante. Duas faculdades importantes da alma são exatamente a mente e a vontade. E Jesus tinha as duas coisas, humanas. Veja só, Mateus 24:36. Jesus diz o seguinte: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ele está falando aqui da sua segunda vinda e ele diz, olha, ninguém sabe qual é o dia e a hora. Só o Pai sabe. Nem o Filho, nem eu sei. Agora, olha só, irmãos, se Jesus é Deus, Jesus ele é infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Ou seja, ele é infinito, eterno, imutável em sua sabedoria. Então ele tem todo o conhecimento, ele é onisciente, como nós dizemos na teologia. Então Jesus, como Deus, sabe tudo. Agora, como é que a gente explica então o fato de que ele não sabia o dia da vinda dele, o dia nem a hora? Exatamente porque ele tem uma mente humana. Porque afinal ele tem uma alma humana, um espírito humano. E não só isso, ele tem também uma vontade humana. Você vê isso em Mateus 26:39. Lá no Getsemane ele ora a Deus para Deus afastar o cálice dele, mas ele diz assim, ó, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E aí você vê aqui que Jesus ele fala da vontade do Pai, então, que é a vontade de Deus, e obviamente é a vontade dele também em sua natureza divina, né? Porque ele é Deus e como Deus ele é igual ao Pai em tudo, em termos de natureza. Então ele tem uma vontade igual a do Pai. Agora, ele fala de uma outra vontade aqui, ó, não seja como eu quero. Então isso só é possível de se explicar se Jesus tem uma vontade humana. E de fato ele tem, porque ele tem uma alma humana, e a alma tem mente e vontade. Então vejam, irmãos, que Jesus é plenamente homem. Ele não tem só um corpo físico, como nós já vimos. Ele tem também uma alma ou espírito humano. E aí o credo niceno-constantinopolitano, que é esse sim o credo niceno, né, que inclusive é professado, né, o culto, normalmente na ceia, né, muitas igrejas professam esse credo, ou o credo apostólico. Então o credo niceno, que é diferente do credo de Nicéia, ele traz mais algumas coisas aqui em relação ao credo de Nicéia. Porém, eu coloquei ele aqui, mas ele não vai trazer nada específico para combater o apolinarismo. Ele, na verdade, basicamente repete o que o credo de Nicéia já tinha dito sobre Jesus. Ele vai ter mais diferenças em relação ao Espírito Santo, que eu não coloquei aqui porque nós não estamos tratando da Trindade, né, mas da pessoa de Cristo. Mas vamos ler aqui de qualquer forma, o credo niceno-constantinopolitano, que diz o seguinte: creio em um só Senhor Jesus Cristo. Aqui é só a segunda parte do credo, tá? Quando fala da pessoa de Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado.
ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Então há reafirmações aqui do que os credos anteriores já tinham afirmado, né? E você vê aqui a humanidade dele plena, né? Ainda que não haja uma descrição detalhada aqui da alma, mas há uma reafirmação do que já tinha sido dito antes. Então Jesus é plenamente homem. Isso é importante porque, irmãos, Jesus precisava ser plenamente homem, semelhante a nós em todas as coisas, com exceção do pecado. E é importante lembrar que Jesus não tinha pecado. Essa é a única diferença dele em relação a nós, na natureza humana dele. De resto, é exatamente a mesma coisa. Jesus era um homem exatamente como nós somos. E era necessário que ele fosse assim para que pudesse ser o segundo Adão, nosso representante, obedecendo a lei em nosso lugar. Então, houve um primeiro Adão que desobedeceu, que trouxe a morte ao mundo. Era necessário, portanto, que viesse um segundo Adão para trazer a vida. E que obedecesse e trouxesse a vida. E para que ele fosse um segundo Adão, ele teria que ser um homem completo. Não dá para ter só o corpo e não o espírito. Não, ele tem que ser um homem completo. Como Paulo diz, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Cristo, muitos se tornarão justos. Romanos 5,19. Então veja que Jesus ele tinha que ser um homem para que ele fosse esse contraste com o primeiro Adão, para que ele fosse o segundo Adão, nos representasse e nos salvasse, obedecendo a lei em nosso lugar. Vamos ver uma quarta heresia, a gente já está chegando no final. É o chamado nestorianismo. O nome vem de um homem chamado Nestório. Então Nestório, irmãos, ele começou a ensinar em Constantinopla que Maria não é a mãe de Deus. Maria é a mãe de Jesus, mas não é a mãe de Deus. E com isso ele estava querendo dizer o seguinte, que quando Maria deu à luz a Jesus, ou melhor, quando Jesus foi concebido no ventre de Maria, o que estava lá em Maria era o homem Jesus. Agora, o Logos, o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, só passa a estar em Jesus a partir do batismo de Jesus. Quando o Espírito Santo desce sobre ele, aí seria então a descida da natureza divina. Mas de tal forma que Jesus é duas pessoas. Então tem uma pessoa humana que nasceu de Maria, que é Jesus, e há então uma pessoa divina que desceu sobre Jesus no batismo, o Cristo. E Maria não é a mãe de Deus, porque a pessoa que estava no ventre dela não era Deus. Eu sei, irmãos, que há evangélicos que falam sem saber, né, que Maria não é a mãe de Deus e acham que essa é uma doutrina só do catolicismo romano. É um erro pensar assim, porque isso é uma doutrina cristã. Maria ser mãe de Deus significa que aquele que estava no ventre de Maria era Deus. Ele é uma pessoa divina. Claro que Maria não deu origem a Deus, né? Deus sempre existiu. Nem o católico pensa que Maria deu origem a Deus. Não é essa a ideia. Mas o sentido de que aquele que estava no ventre de Maria, que foi gerado de Maria, não era só um homem, ele era o próprio Deus. E é isso, irmãos, que o Concílio de Éfeso vai afirmar contra Nestório. Jesus é uma única pessoa divina. Nestório dizia, Jesus é duas pessoas. É uma espécie de possessão, né? Então há uma pessoa humana que é possuída pela pessoa divina. É o que Nestório diz. E aí o Concílio de Éfeso diz, não, de jeito nenhum. A Bíblia ensina que Jesus é só uma pessoa. E isso, irmãos, está claro em toda a Bíblia, né? A Bíblia nunca diz de Jesus como sendo mais de uma pessoa. Jesus ele faz coisas sempre no singular, né? É uma pessoa fazendo, não são duas pessoas. Ele não tem uma esquizofrenia, né? Como se tivesse a pessoa humana e uma pessoa divina que fica lá dentro dele, levando ele a fazer outras coisas. Não, é uma pessoa só. A pessoa divina, a segunda pessoa da Trindade, que assumiu uma natureza humana, mas continua sendo uma única pessoa. Então é isso que o Concílio de Éfeso afirma. E vai dizer, portanto, que Maria é mãe de Deus, nesse sentido que eu expliquei.
no sentido de que aquele que estava no ventre de Maria era Deus. Jesus é Deus. E se Maria é a mãe de Jesus, ela é a mãe de Deus. Então Jesus é uma única pessoa divina. E eu não vou detalhar muito isso, porque eu vou falar um pouquinho mais quando a gente olhar o próximo concílio aqui, que é o concílio de Calcedônia. Então há uma quinta heresia, que é a última que nós vamos ver aqui, que é o monofisismo. E aqui não é baseado no nome de alguém, né, mas nos termos gregos aqui. Então, monos dá a ideia de único, né, e physis natureza. Então, a ideia de que há uma única natureza. Jesus tem uma única natureza e é a natureza divina. Então, o monofisismo dizia o seguinte, que quando o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, se tornou um homem, a natureza humana foi absorvida dentro da natureza divina. Alguns falam de uma espécie de mistura, né? Como se tivesse misturado a natureza humana com a divina e virou aí um meio termo. Agora sim, o Eutico mesmo, que é quem estava defendendo isso, ele falava mais no sentido de a natureza humana ser absorvida dentro da natureza divina. E portanto Jesus só é Deus, ele não é homem. E isso, irmãos, como nós já falamos, é um grande problema, porque se Jesus não é plenamente homem, não tem como ele nos salvar, não tem como ele ser o segundo Adão, não tem como ele nos representar e obedecer a lei em nosso lugar. Então, um concílio se reúne, o concílio de Calcedônia, e é o quarto concílio ecumênico aqui, o quarto que nós vamos ver hoje, e ele vai então afirmar que Jesus tem duas naturezas. Então, ele tem uma natureza humana e uma natureza divina. Ele é plenamente Deus, como o concílio de Nicéia afirmou, e ele também é plenamente homem, como o concílio de Constantinopla afirmou. Ainda que ele seja uma única pessoa divina, como o concílio de Éfeso afirmou, isso não nega o fato de que ele é plenamente Deus e plenamente homem. Ele tem duas naturezas. Vamos ver o que o concílio disse aqui. É a chamada Declaração de Calcedônia. Foi o documento aqui do concílio que condenou o monofisismo. Todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho. Então, enfatizando aqui a unidade da pessoa, né? É uma pessoa só, contra o Nestório. Então, um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade. Olha aí as duas naturezas. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo. Olha aqui, então aqui eles deixam bem claro, né? Ele é uma natureza, ele tem uma natureza divina e uma natureza humana, e essa natureza humana envolve tanto o corpo quanto a alma. Então, ao contrário do que o Apolinário dizia, né? Tem uma parte da natureza humana que Jesus não tem. Aqui eles deixam bem claro, né? Tem sim, tem uma alma humana também. Ele é consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado. Gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai. E segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus. Olha aí. E esse credo, irmãos, é um credo ecumênico, tá? Os reformados aceitam, todos os cristãos, né, aceitam esse credo. Então, Mãe de Deus aqui tem esse sentido. Maria portou no seu ventre uma pessoa que era o próprio Deus. Não no sentido que ela deu origem a Deus. Então, ela é a Mãe de Deus porque Jesus é Deus, né? Então, um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas. Olha só, são duas naturezas inconfundíveis e imutáveis, ou seja, elas não se misturam, mas também são conseparáveis e indivisíveis. Elas estão unidas, eu não posso separar. Elas não podem ser misturadas, mas também não podem ser separadas. A distinção das naturezas de modo algum é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividida ou separada em duas pessoas, aí contra Nestório. Mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou, e o credo dos padres nos transmitiu.
Por que era importante, irmãos, que Jesus tivesse duas naturezas? Ele precisava ser uma pessoa com duas naturezas, a divina e a humana, para que ele pudesse ser o mediador entre Deus e os homens, como Paulo diz em 1 Timóteo 2,5. Veja, irmãos, deixa eu usar uma ilustração aqui. Imagine que você queira conversar com alguém que fala inglês, e nem a pessoa que fala inglês sabe o português, nem você que fala português sabe o inglês. Como é que a comunicação acontecerá? Ela é impossível a menos que haja alguém no meio que saiba falar tanto inglês quanto português. E ele será um mediador. Portanto, o mediador, aquele que faria a mediação da nossa salvação e nos ligaria com Deus, ele precisava ter algo em comum conosco, ou seja, ser plenamente homem, mas ao mesmo tempo ter algo em comum com Deus, ou seja, ser plenamente Deus. Do contrário, não haveria essa ponte. E teria que ser uma única pessoa, porque se fosse duas pessoas haveria o mesmo problema, não é? Por exemplo, Deus e o homem. Há um abismo infinito que os separa. Então, se Jesus fosse duas pessoas, como na história falava, então vai ter o mesmo problema. E como é que essas pessoas vão se comunicar? Então ele tinha que ser uma única pessoa, com duas naturezas, Deus e homem, para que ele pudesse ser o caminho até o Pai. Como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas isso só é possível porque ele é uma única pessoa, com duas naturezas, plenamente Deus e plenamente homem. Portanto, irmãos, quem é Jesus? Nós podemos resumir aqui usando a linguagem do breve catecismo de Westminster na pergunta 21, quando ele diz, eu estou meio que parafraseando, mas pegando a ideia aqui, que Jesus é o eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, ou seja, uma pessoa divina, mas que se fez homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem, em duas naturezas distintas e uma só pessoa para sempre. Esse é o nosso Jesus, irmãos. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, como diz a esposa em Cantares 5,16. Esse é o nosso Jesus, irmãos. E eu queria que você parasse um pouco, que nós já estamos terminando, né? E você refletisse um pouco sobre quão grandioso é Jesus. Quão maravilhosa é a sua pessoa. Talvez você tenha ficado meio confuso nesse estudo. Se você ficou, não tem problema, porque não tem como nós abarcarmos, irmãos, com a nossa mente essa doutrina, e quanto mais essa pessoa. É muito além do que nós podemos compreender no sentido de abarcar com a nossa mente. Não é? Jesus é muito superior a tudo que nós podemos imaginar, irmãos. Veja que a igreja, nesses concílios, ela não tentou explicar, ela apenas afirmou o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina isso, a Bíblia ensina aquilo. Ela não tenta explicar como é que ele pode ser uma pessoa com duas naturezas ao mesmo tempo. Então ela não está tentando explicar. Agora, o que a igreja faz, irmãos, né, apresentando para nós o ensino bíblico, a igreja que é a coluna e baluarte da verdade, não é? E ela então sustenta essa verdade, o que ela faz é colocar diante dos nossos olhos esse Jesus maravilhoso, para que nós simplesmente paremos e o contemplemos, e possamos assim adorá-lo, amá-lo e adorá-lo. A grande aplicação aqui para você que é crente é que você ame e adore Jesus. Se ele é esse Deus maravilhoso, né, a segunda pessoa da Trindade que se fez homem, e agora é Deus e homem em duas naturezas distintas e uma só pessoa para sempre, se ele é essa pessoa maravilhosa que trouxe para nós a salvação, nenhuma resposta é melhor do que eu simplesmente parar e adorar. E contemplar a beleza dele, o quão belo ele é. E meditar sobre isso diariamente. Nós nunca vamos conseguir esgotar, irmãos, exaurir, né, tudo que Jesus é. Então medite nisso. Pegue inclusive o dia de hoje para meditar na beleza de Cristo. E assim aumentar ainda mais o seu amor por Ele, a sua devoção, a sua adoração.
Agora, talvez você não seja crente e você está ouvindo, né, esse estudo. Não sei o quão fácil foi para você acompanhar o estudo, eu tentei deixar o mais simples possível. Mas o que você precisa entender é que Jesus é Deus. Ele se fez homem no ventre de Maria e ele viveu uma vida inteira sem pecado, como um homem semelhante a nós, todas as coisas, com exceção do pecado, como eu já disse, que obedeceu então a lei em nosso lugar, apesar disso morreu numa cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós fôssemos justificados diante de Deus. Ele continua vivo até hoje, porque ele se assentou à destra de Deus, e lá está, e a Bíblia diz que um dia ele voltará para julgar vivos e mortos, inclusive você, que aqui me ouve. E o que você deve fazer? Diante desse Jesus, que é Deus e homem em uma única pessoa, e que trouxe essa tão grande salvação, a única coisa que você deve fazer é crer nele, né? E se entregar a ele. Entregue-se nos braços dele. Você não pode ser salvo com as suas obras, com a sua força. Ele é quem precisa de salvar, então entregue-se a ele, como uma criança que se joga nos braços do Pai. Creia nele e você será salvo. E você também poderá amá-lo, admirá-lo, adorá-lo todos os dias da tua vida. Como até nós cantamos no hino 20, né? Louvamos a esse Jesus maravilhoso, fonte inesgotável de vida e amor. Que Deus nos ajude, irmãos, a amar e adorar Jesus assim.